Olá a todos! Vamos dar continuidade ao nosso estudo de funções, agora no módulo 10 da sua frente 2 de matemática. Vou direto para os exercícios e a gente discute a teoria enquanto resolve os exercícios da aula. O exercício 1, ele dá o seguinte. Ele fala que tem uma função f de R em R, tal que f de x é x ao quadrado. E no item A, ele pede para a gente mostrar que essa função é uma função par. Então vamos discutir o que é ser uma função par. Toda vez que eu falo que uma função é par, significa que se eu calcular o f de menos x, isso vai dar igual o f de x para todo x no domínio da função. Tá? Se eu calcular o f de menos x, vai ter que dar igual o f de x para todo x no domínio da função. Então, vamos usar isso para mostrar que f é par. Se isso acontecer, significa que a função pode ser chamada de função par. Então, para mostrar isso, eu faço o seguinte. A expressão da função f de x é x quadrado. Pegue um x qualquer. No caso, vou pegar um x valendo a. Quanto vale a? Não sei. Pegue um x qualquer. Então, para x igual a um certo a, eu vou calcular o f de menos x e o f de x. E vou ver o que dá. f de menos x. Como eu peguei que x é a, eu estou calculando f de menos a. Agora, o que a função f manda fazer? Pegue o que está dentro do parênteses e eleve ao quadrado. Então, eu vou pegar o que está dentro do parênteses, que é menos a, e elevar ao quadrado. Quanto que dá menos a ao quadrado? Vou fazer aqui no rascunho. Qualquer coisa ao quadrado é ela vezes ela. Estou fazendo um produto de números que tem sinal. Primeiro eu penso nos números, depois eu penso no sinal. A vezes a ao quadrado. Menos com menos dá mais, não preciso escrever. Então eu descobri que menos a ao quadrado é a ao quadrado. Agora eu vou calcular f de x. Mas o meu x é a, então é f de a. O que a f manda fazer? Pegue o que está dentro do parênteses e eleve ao quadrado. Peguei o que está dentro do parênteses, que é o a, e elevei ao quadrado. Deu o próprio a ao quadrado. Como f de menos x deu a ao quadrado, f de x deu a ao quadrado, como esses dois aqui são iguais, é a condição para falar que a f é par. Então, portanto, f é par. Vamos ver agora o item B. Ele pede para esboçar o gráfico da função. Então, está aqui os meus eixos, x, y. Se eu olhar para a expressão da função, é uma função de segundo grau, é uma parábola. É uma parábola de boca para cima. O gráfico dessa função é algo mais ou menos assim. Esse é o gráfico da função f. Para cada valor aqui, no x, eu vou achar uma certa altura, y, que vai ser a mesma altura se eu tivesse calculado no menos x, no oposto desse.
Aí vem uma curiosidade da função par. Toda função que é par, o gráfico dela, o eixo y é um espelho. Tudo que acontece do lado de cá é espelhado para o lado de cá. Tá? Então, outra forma de ver que uma função é par, através do gráfico, por exemplo, é lembrar que o eixo y é um espelho. Se a função for par, né? Se f par. Toda vez que a função é par, é como se o eixo y fosse um espelho. Ele vai refletir tudo que está de um lado do outro. Vamos agora para o exercício 2. O exercício 2, ele dá também uma função de R em R. Tal que f de x é x ao cubo. E o item A, ele pede para a gente mostrar que essa função é ímpar. O que significa ser ímpar uma função? Então, toda vez que eu falo que uma função é ímpar, acontece o seguinte: f de menos x é menos f de x para todo x no domínio da função. Tá? Então, para que a função tenha o direito de ser chamada de função ímpar, tem que acontecer essa relação. Ele quer que a gente mostre que isso acontece para essa função aqui. Então, eu vou fazer f de x é igual a x ao cubo. E aí, como eu tenho que mostrar para todo x, vou pegar um x genérico. Então, de novo, a gente vai usar o truque para x igual a um certo a. Eu vou calcular tanto f de menos x, quanto menos f de x e vou ver o que dá. Então, vou fazer f de menos x. O que é a f? Como x eu tomei a, então no fundo eu estou calculando f de menos a. Agora, o que a função f manda fazer? Pega o que está no parênteses e eleve ao cubo. Então, eu vou pegar o que está no parênteses, é menos a, e vou elevar ao cubo, que é o que a função manda fazer. Quanto dá isso daqui? Vamos aqui no rascunho. Menos a ao cubo. Uma coisa ao cubo é ela, vezes ela, vezes ela. Agora eu tenho um produto de números com sinal. Primeiros números. A vezes a ao quadrado. Vezes a ao cubo. Menos com menos, mais com menos, menos. Então, o resultado dessa conta deu menos a ao cubo. Agora eu vou calcular o outro lado. Vou calcular menos f de x. Menos f de x. Isso vai ser, eu posso pensar sempre assim. Eu primeiro calculo a f de x, depois coloco menos na frente. Então, isso vai ficar menos, como x eu estou usando a, x eu estou usando a, então isso vai ficar menos f de a, e isso vai dar, o que a f manda fazer? A f fala, pegue o que está dentro do parênteses e eleve ao cubo. Então, dentro do parênteses tem o a, e eu vou elevar ao cubo. Tá? Então, só para ficar claro, eu substituí isso por isso. E agora eu estou fazendo menos alguma coisa. Bom, menos alguma coisa é ela mesma, né? Se você quiser pensar, eu usei a regra de sinal aqui. O a ao cubo é positivo, com esse menos na frente, menos com mais, menos. Percebe que deu igual? Menos a ao cubo aqui, menos a ao cubo aqui. Esses dois são iguais. Quando eu calculo o lado esquerdo e dá igual o lado direito, então a função é ímpar.
como o exercício pediu para a gente mostrar. O item B pede para a gente fazer o gráfico dessa função. Então, está aqui o meu eixo x, está aqui o meu eixo y. Eu vou contar para vocês a cara do gráfico dessa função. É algo mais ou menos assim. Essa é a função f, que é x ao cubo. Daqui do gráfico, a gente vai tirar uma propriedade importante. Percebe que se eu tiver um valor de x aqui, eu vou ter um correspondente valor de y aqui. Se eu calcular no menos x, que é o simétrico do lado de cá, ela vai lá para baixo. E esse valor que ela chegar vai ser o mesmo valor em cima, só que com o sinal trocado. Então, se aqui era 10, aqui é menos 10. Tá? O que a gente percebe do gráfico da x ao cubo? Toda função ímpar, ela é espelhada duas vezes. Primeira vez você faz um espelho no y e depois você faz um espelho no x. Tá? Ó, de novo, vou fazer aqui o espelho. Olha só para esse pedaço aqui, do x positivo. Vou fazer um espelho no y. Ela veio para cá. Agora faz um espelho no x. Ela desceu para cá. Tá? São dois espelhos quando a função é ímpar. Primeiro espelho, segundo espelho. Se o gráfico da sua função obedeceu isso, então a função é ímpar. Vamos escrever? Espelho em y, espelho em x. Se aconteceu esses dois espelhos, então você pode falar sua função é ímpar. Vamos agora para o exercício 4. Nesse momento você pode estar se perguntando, então toda função ou ela é par ou ela é ímpar? Bom, tem função que é par, como a gente viu no exercício 1. Tem função que é ímpar, como a gente viu no exercício 2. Mas tem função que não é nem par nem ímpar, que a gente vai ver agora no exercício 4. Ele dá a seguinte função, é uma função de R em R, e a expressão algébrica dela, f de x, é x mais 1. Ele pede para a gente esboçar o gráfico e, por meio de contra-exemplos, justificar que não é nem par nem ímpar. Bom, vou fazer o contrário. Eu vou primeiro mostrar que ela não é nem par nem ímpar e depois a gente discute o gráfico. Então vamos lembrar, o que é ser função par? F, ela tem o direito de ser chamada de par sempre que f de menos x é igual a f de x. Para todo x pertencente ao domínio da função. Como tem que ser para todo x, para eu mostrar que não é, basta eu achar um que falha. Então, mostrar que não é sempre mais fácil que mostrar que é. Para mostrar que é, eu tenho que mostrar que vale para todo mundo, como eu fiz agora nos exercícios anteriores, usando um número genérico A. Para mostrar que não é, basta eu mostrar um que falha. Se falhar em um, então não vai ser par. Tá? Então escolhe um x aí. Pode ser 1. Vou escolher x igual a 1 porque fica fácil fazer a conta. Agora eu vou calcular o lado esquerdo e vou calcular o lado direito. Então, tá aqui. Vou primeiro calcular o lado esquerdo. F de menos x. Mas se eu escolhi o x1, então aqui está escrito para fazer f de menos 1. O que a função f manda fazer? Pegue o que está no parênteses e some 1. Vou pegar o que está no parênteses e somar 1.
Isso aqui deu menos 1 mais 1, 0. Agora, vou calcular o lado da direita. Laranja. F de x. Então, quem é f de x? Vai ser f, como eu escolhi o x1, eu estou calculando o f de 1. E agora, o que eu tenho que fazer? Olho para a expressão da f e ela me fala, pegue o que está no parênteses e some 1. 1 mais 1 dá 2. Percebeu que esses dois valores eram para dar iguais? O verde tinha que dar igual ao laranja se fosse par, mas eles deram diferentes? Se fosse par, tinha que dar igual. Deu diferente, não é par. Tá? Então, f não é par. Vamos agora ver se essa função se ela é ímpar. Quando que acontece que a função é ímpar? A função vai ser chamada de ímpar sempre que f de menos x for menos f de x. De novo, para todo x no domínio da função. Bom, então, para mostrar que é ímpar, eu tenho que mostrar que vale para todo mundo. Como que eu faço isso? Usando um valor genérico, que nem eu fiz nos exercícios anteriores, que eu escolhi o valor genérico A. Para mostrar que não é, basta mostrar que falha para um caso. Então, vou pegar um caso e mostrar que vai falhar. Então, escolhe um x para a gente usar. Para x igual, vou escolher o mesmo 1 de antes. E aí, vou calcular agora o lado esquerdo e ver o que dá. F de menos x é f. Como eu peguei o x1, então aqui dentro está escrito menos 1. E f de menos 1, eu calculei lá em cima, é menos 1 mais 1, que dá 0. Agora, vamos fazer menos f de x. Menos f de x. E lembra, qual que era o truque que a gente fazia para calcular? Eu podia pensar que eu primeiro tenho que calcular f de x, depois eu coloco menos na frente. Então vai ficar menos. Agora, aqui dentro eu vou calcular o f de x, mas eu estou usando o x1, então no fundo eu tenho que calcular o f de 1. E o f de 1 eu já calculei, dá 1 mais 1. Não pode esquecer que tem aquele menos na frente. Um mais 1 dá 2. Então isso daqui vai dar o menos que estava na frente, 2. Percebeu que deu diferente? Se fosse ímpar, era para dar igual, mas deu diferente, então não é ímpar. Vamos agora esboçar o gráfico dessa função, que foi o que ficou faltando do exercício. Então, está aqui o meu eixo x, está aqui o meu eixo y, e eu vou fazer as marcações aqui. 1, 2, 3, etc. Aqui, menos 1, menos 2, menos 3, etc. Y positivo. 1, 2, 3, 4, etc. Os y negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etc. Então está aqui meu plano cartesiano para eu esboçar a minha função. Isso aqui, essa expressão aqui, ela vai dar origem a uma reta. Toda função de primeiro grau tem gráfico como uma reta. Como que eu sei que a função é de primeiro grau? A minha incógnita é só o x e ele está sem expoente, ou seja, ele está elevado a 1. Então, toda função
de primeiro grau, o gráfico vai ser uma reta. Bom, uma reta, eu sei que eu preciso de 2 pontos para traçar. Então, eu vou escolher 2 pontos qualquer. Escolhe 2 valores de x. Eu quero x igual a 1, que é fácil de calcular. E também, não sei, x igual a menos 2. Pode ser também. Quaisquer 2 valores para x. E agora, você calcula quanto que dá f para cada um dos casos. Calculo f de menos 1, ou, perdão, f de 1, que foi o que você escolheu. Calculo f de menos 2, que foi o que você escolheu. Quanto dá o f de 1? O que a função f manda fazer? Aqui dentro do parênteses, lembra, é o valor do x. Então, se eu estou usando x1, aqui no lugar da expressão, eu vou substituir o x por 1, vai dar 1 mais 1, 2. Que a gente tinha calculado agora há pouco. Para outra, isso aqui vai dar, no lugar do x eu ponho menos 2 mais 1, isso dá menos 1. O que a gente tem que lembrar agora? O valor que a função calcula é o y. Então, o que eu descobri? Quando o x é 1, o y é 2. Quando o x é menos 2, o y é menos 1. Então, eu vou colocar esses pontos lá no meu gráfico. Quando o x é 1, o y é 2. Quando o x é 1, o y é 2. Está aqui o primeiro ponto. Quando o x é menos 2, o y é menos 1. Procura o x menos 2. Está aqui. O y tem que estar no menos 1. Está aqui. E isso aqui vai formar a minha reta. Porque eu preciso só de 2 pontos para traçar uma reta. Então, vou traçar aqui a reta. Essa aqui é a reta, essa é o gráfico da função f do exercício. Percebe que essa função, pelo gráfico, eu já posso dizer que ela não é nem par, nem ímpar. Se fosse par, o eixo y tinha que ser um espelho. Ou seja, a minha função, se eu espelhasse para cá, ela teria que fazer alguma coisa assim, ó, para o lado de cá. Né? Pega esse lado e espelha para lá. Mas ela não faz, ela não está subindo, ela está descendo. Então, par não é. Se eu espelhasse em y e x, ela seria ímpar. Se eu espelhar para cá, vai dar isso daqui. Se eu espelhar agora esse laranja que eu fiz no x, esse ponto 1 vem para o menos 1. Então, ela desceria assim. Tá? Pensa que o y no espelho, o que está lá, aqui é a imagem. Percebe que a função roxa não é essa laranja que eu desenhei aqui. Se coincidissem, a função seria ímpar. Como não coincidiu, ela não é ímpar, como a gente já sabia. Para terminar a aula, vamos fazer o exercício 3. Esse exercício vai trazer uma nova classificação de função, que é a função periódica. Então, ele nos dá uma função de R em R, que o gráfico é esse aqui, esse gráfico todo estranho, todo picotado, todo quebrado, mas é uma função, não deixa de ser função. E ele pede para a gente verificar que ela é periódica e calcular o período. Então, o que significa uma função ser periódica? Uma função é dita periódica sempre que acontecer isso aqui. F de x mais p é igual a f de x para todo x no domínio da função. Esse p que aparece aqui é o período da função. Tá, e o que significa isso tudo? Porque nem eu entendi o que está escrito aqui.
No fundo, isso aqui está querendo dizer que a função se repete. Ou seja, é como se você tivesse pego um trecho da função, feito Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar várias vezes ao lado. Se isso acontecer, a sua função é periódica. Tá? Percebe aqui que esse pedacinho aqui, esse pedaço aqui, ó, de 0 a 2, esse trechinho da função, ele se repete, se repete, se repete. Da mesma forma para o lado de cá, se repete, se repete, se repete. Se isso acontecer, então a sua função será periódica. E o período é o intervalo que ela demora para repetir. Então, esse pedacinho repete aqui, repete lá para frente, repete cá para trás, para cá, para lá e assim vai. De quanto em quanto, então, a função é periódica. Você verificou pelo gráfico que f é periódica. E ele pede o período. Então, o período vai ser período a gente chama de P grande, P maiúsculo. E como que eu calculo? É de quanto em quanto que ela demora para repetir. Ela está repetindo a cada 2, de 0 a 2, depois de 2 a 4, de 4 a 6 e assim vai. Então, o período é 2. Queria agora fazer uma observação. A gente tem que tomar cuidado que quando eu falo que a função tem que se repetir, significa que ela tem que repetir exatamente igual. Então, por exemplo, uma função assim, ela vai ser periódica. Esse pedaço aqui, daqui até aqui, vai se repetir várias vezes. Então, tudo bem, ela é periódica. Daqui a algumas aulas, vocês vão descobrir que esse aqui é o gráfico da função cosseno de x, desde que aqui seja 1 e aqui embaixo menos 1. Mas, por enquanto, não interessa. Cosseno de x é uma função periódica. Agora, o que tem que tomar cuidado? Essa daqui, veja, ela não é periódica. Apesar da ondinha estar repetindo, ela está aumentando de tamanho. Então, se você olhar esse pedaço aqui, vai ser diferente do próximo. O próximo vai estar mais alto, mais baixo. Essa é periódica, porque é o próprio Ctrl+C, Ctrl+V que você está fazendo, e aqui não. Apesar dela ter essa oscilação, ela está aumentando ou diminuindo. Então, essa aqui não é periódica. Tá? Tem que tomar cuidado. Na hora que eu pego um trecho e vou copiando, repetindo, tem que ser exatamente o mesmo trecho. Não pode aumentar, não pode encolher.